Wishlist não é igual à venda, mas tem muita gente que ainda não entendeu isso. Toda semana aparecem perfis e mais perfis de estúdios e produtoras postando que seu game bateu 1.000, 10.000, 100.000 wishlists na Steam. E tá tudo bem comemorar e divulgar isso. Ter uma galera colocando seu jogo em uma lista de desejos é muito bom, só que esse fato isolado não quer dizer que o produto vai ter saída quando for lançado. E acreditar nessa força sobrenatural das wishlists é apenas um dos 5 erros que game devs do Brasil não podem cometer em pleno ano de 2026. Ah, e se você não for aqui do Brasil, a dica vale pra você também, tá? Por isso hoje eu vou te explicar onde mora o perigo dessa ideia das listas de desejos e como não cair nessa armadilha. Acontece que eu já te adianto que ela é a última que vou listar por aqui, porque tem outros 4 erros que você também precisa ficar de olho para não cometer em um ano que será, no mínimo, bastante barulhento para a cena dos games e do mundo em geral. Mas antes de continuar, deixa eu avisar que esse é o Minas Arcade. Bom, já que eu comecei pagando de xadrez verbal e falando de política internacional, ó, rimou. Bora com o primeiro erro que você não pode cometer em 2026, que é não ficar de olho no mercado chinês. O Kelso do Futuro vai colocar aqui na tela o card de um vídeo que fiz alguns meses atrás falando sobre como entrar no mercado de games neste ano. E um dos pontos que eu apresento por lá é que hoje a tradução do game para o chinês está como prioridade 0 para muitos desenvolvedores. Antes mesmo da tradução para inglês ou francês, por exemplo. E não é à toa. De acordo com o relatório da Newzoo, que é um dos mais conhecidos da área, o mercado chinês deve ter um crescimento de 3,1% na receita de jogos para PC, impulsionado pela adoção crescente da Steam no país. Ainda sobre a Steam, na contramão do Ocidente, que está mais saturado, o número de usuários da plataforma na China e no Japão continua crescendo acima da média da população geral dos jogadores de PC. E aí, pensando não só na China, mas no mercado asiático como um todo, é interessante que você saiba que a região Ásia-Pacífico detém a maior base de jogadores no mundo, projetada em 1,8 bilhão de pessoas, além da maior receita global, com 87,6 bilhões de dólares. Então não é por acaso que a China aparece sempre entre os 5 principais mercados de vários game devs com quem venho conversando nos últimos tempos. Um dos casos que sempre repito aqui é do Shelldiver, game mineiro do querido Gagonf, que passou de 200 mil cópias vendidas em 6 meses, sendo mais de 30% delas para a China e quase metade para o mercado asiático como um todo. E assim como fofoca contada pela metade acaba com o fofoqueiro, dica dada pela metade não resolve o problema. Então, deixa eu te contar também o que descobri sobre os tipos de games mais vendidos no mercado chinês, para você não achar que basta traduzir e deu nóis. A China tem uma pegada bem forte com jogos competitivos e party games. Por lá, o uso dos games como ferramenta social, de acordo ainda com a Newzoo, é acima da média global. Mas isso não quer dizer que single players não tenham um nicho específico na terra de Mao Tse-tung. O analista Kel Hackney, por exemplo, comentou que puzzles, arcades, RPG, games de estratégia e simuladores têm forte apelo no formato mobile. E outros relatórios apontam que, com a chegada da Steam no país, houve uma absorção desses gêneros na versão game solo pelos players chineses. Só que, atenção, se você for olhar direitinho de agora em diante para o mercado asiático, em especial na China, lembre-se que as plataformas de redes sociais mais populares por lá são diferentes das nossas. Então, não adianta ficar só postando no Instagram, ok? O segundo erro que game devs aqui do Brasil não podem cometer em 2026 é não preparar a sua comunicação para o segundo semestre do ano. E como eu sei que o algoritmo dessa plataforma ouve o que eu estou dizendo no vídeo, interpreta mal e porcamente e entrega tudo errado depois, não vou citar tudo nominalmente para não passar raiva, beleza? Mas você sabe muito bem que de junho a julho, nós, latino-americanos, assim como boa parte do mundo, gostando ou não daquele esporte, ficaremos por semanas submersos naquele assunto, certo? Pois nessa já foi um mês de conteúdo sobre indie games tendo baixíssimo impacto. Aí, de agosto até outubro, aqui no Brasil, teremos aquele outro negócio que você sabe qual que é. E toda vez que isso acontece, durante meses, a pauta é uma só. E se agora, antes mesmo de começar, já tá desse jeito, calcule como vai ficar o cenário das redes sociais a partir do dia 16 de agosto. Então nessa brincadeira temos 5 meses complicados para falar dos nossos games nas redes. Ou melhor,
6 meses, porque em novembro tem, e agora eu posso falar, GTA 6 chegando nas prateleiras. E aí não tem jeito, vai levar algum tempo para que voltem a dar atenção para outra coisa além desse super blockbuster. Dito isso, quais são as dicas que eu posso trazer para a comunicação do seu game? A primeira é que você precisa segurar sua comunidade nesse tempo. Se por um lado é mais difícil ampliar o número de seguidores ou de pessoas interessadas no jogo, por outro, dá para manter esse grupo ainda engajado no projeto. Segundo, que a concorrência da atenção é diferente para cada tipo de público, que varia muito de acordo com o seu tipo de game, que, veja só, pode até ser favorecido com essas datas, se, de alguma forma, eles tiverem a ver com a temática do jogo e com a audiência. Tá vendo como é legal ter um game onde a audiência não tem a mesma cara? De novo, sem citar nomes, tá? E já que falei, sem falar, do tema ali de outubro, eis aqui o terceiro erro que você não pode cometer. Não se preparar direitinho para captar com a Lei Rouanet. Lembrando que tem uma live aqui no canal justamente sobre como participar de editais e leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, mas também as leis estaduais e municipais que impulsionam o mercado de games. Vou deixar esse link na descrição. O fato é, são de 60 a 90 dias para analisarem o seu projeto. Mais um tempo para você captar o recurso com empresas, já que, como eu deixo bem claro, e ao contrário do que um monte de panguá fala por aí, Lei Rouanet não te dá dinheiro, te dá direito a captar recursos com empresas privadas. Se tudo der certo, são 6 meses da hora em que você encaminha um projeto até a hora em que a grana cai na conta. Então, se você quer usar essa ferramenta transparente e pública para produzir o seu game sem sufoco, sem ter que ligar para banqueiro e com qualidade, pense agora em como usá-lo em 2027. Para esse ano ainda é bem complicado, a menos que você já tenha uma boa conexão com empresas interessadas em destinar parte dos impostos para o game. A propósito, saiba que no final do ano, grandes marcas costumam abrir editais de chamamento para apoiar projetos que estejam com a autorização da Lei Rouanet ou lei estadual em mãos. Tudo com total transparência e lisura, como deve ser com dinheiro público. Mas aqui vai uma dica de ouro para quem está desenvolvendo seu primeiro game e tem outras ideias em mente para futuros projetos. Lance algo por agora mesmo, em 2026, de preferência o projeto mais barato ou mais experimental. Algo que faz muita diferença para que você tenha liberação para a captação e também para as empresas que, porventura, possam investir no seu game é a sua experiência na área, é o seu portfólio. Então, se você está começando, pense em ter histórico antes de acesso à verba, para não virar um cavalo paraguaio. Quarto erro que game devs não podem cometer em 2026: lançar uma demo cedo demais. E esse toque eu espero que seja só para quem está começando, hein? Demo não é playtest. Você pode e deve coletar feedbacks com ela, mas definitivamente ela não é uma central de correção de bugs. A demo é uma publicidade para o seu jogo. Ela serve para atrair jogadores, aumentar a quantidade de wishlists e seguidores, esse tipo de coisa. Portanto, se a sua demo não está muito diferente do protótipo ou ainda longe do que será a versão final do game, melhor não publicá-la. Guarde essa ansiedade para lá, dê uma volta, teste mais e mais o seu produto até que ele realmente esteja desejável para a audiência. Agora, quer saber se a sua demo está no ponto para ser lançada? Pense em quantos produtores de conteúdo poderão utilizá-la em seus vídeos. Você sabe que vai precisar dessa galera, né? Então, beleza. Se a sua demo tem, sei lá, 10 minutos de duração, por mais bem acabado que esteja o produto, será que ele está vendável? Dá para criar conteúdo com uma demo de 10 minutos? Aqui no Minas Arcade eu falei muito bem da demo de Restless Rights, jogo de terror produzido aqui em Minas, na cidade de Sabará. Esse game tem hoje uma boa prévia de mais ou menos 30 ou 40 minutos de gameplay. Também fiz um vídeo sobre Retro Rewind, Video Store Simulator, o simulador de locadora que joguei depois de conferir uma demo que me rendeu mais de hora de gameplay.
Enfim, não acho que você deva criar uma prévia com a duração de um Senhor dos Anéis, mas sei que deve existir um equilíbrio entre o tanto que você entrega em uma demo e o tanto que o jogador vê que ainda tem para descobrir quando comprar aquele jogo. E agora, por fim, quinto e último erro que você não pode cometer: confiar demais em wishlists. Vou começar falando de Subnautica 2. Peraí. Antes de continuar, deixa eu dar uma pausa para você se inscrever no canal, clicar no sininho e não perder nenhum outro conteúdo sobre como produzir seu indie game, talvez em lugares não tão óbvios do planeta. Pronto? Se inscreveu? Então seguindo com Subnautica 2. Lançado agora em maio, o game aponta que pode ter passado das 4 milhões de cópias vendidas, sendo que 2 milhões dessas só nas primeiras 12 horas após a estreia. É muita coisa, mas que cabe com o total previsto de wishlists. E aqui cabe um olhar mais atento para esses números. Assim como a gente não sabe quanto um game vendeu, a gente também não sabe quantas wishlists um título recebe. A menos, é claro, que a empresa ou a equipe por trás do game anuncie seus números. O cálculo mais utilizado para tentar chegar num total de vendas de um título gira em torno da quantidade de reviews que ele recebe, principalmente na Steam. Já as wishlists têm a ver com um cálculo sobre o total de seguidores ou membros da comunidade que aquele título conquista na plataforma. Estima-se que, em média, o total de wishlist chegue a ser de 5 a 14 vezes maior que o total de seguidores. Numa conta rasteira, um game com 10 seguidores teria então, em média, de 50 a 140 inclusões na lista de desejos. Mas o ideal é que a quantidade de wishlists seja a mais próxima da quantidade de seguidores, porque isso indicaria um número baixo de pessoas que disseram que tinha desejo naquele jogo, mas que na hora de comprar não era tanto assim. Se a diferença entre seguidores e wishlist passa de 15, 20 vezes, isso pode indicar que às vezes o trailer funcionou. O hype pegou, mas talvez para adquirir o jogo só em alguma promoção, em outro momento, não no lançamento. Agora, veja só que coisa, né? Essa informação anda mais pelo meio dos analistas do mercado de jogos digitais do que pela cena dos game devs, que ficam de forma equivocada olhando basicamente para as wishlists, sem conferir o quanto daquele número é multiplicado em relação aos seguidores. Voltando a Subnautica 2. Quando o game lançou sua página na Steam, ele cravou 200 mil wishlists em 7 dias. Perto do lançamento, esse número atingiu 4 milhões, que condiz com as vendas. Outros que ficaram com quantidades de wishlists próximas na primeira semana não tiveram o mesmo desempenho. Talvez por não terem essa comunidade tão engajada com o título. Essa relação entre seguidores e wishlist é o grande tchan, maior do que só olhar a lista de desejos. Mas, veja bem, ela pode variar dependendo do estilo do jogo. Games do estilo 4X, como Kingdom, tem uma média de 7,5 wishlists para cada seguidor, um dos patamares mais próximos da realidade, assim como os jogos de estratégia, de turno e sobrevivência, que têm públicos mais fixos. Um detalhe, esse game aí do vídeo é o Litany, feito pela galera da Minigolf, produtora lá da região sul do Brasil. Outro dia eu falei lá no Instagram sobre ele e mais um monte de outros games dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Terminando aqui, siga o @MinasArcade para você conferir esses posts que só rolam na outra rede. Continuando, puzzles, cozy games e roguelikes já trazem multiplicadores de 15 vezes o total de seguidores, uma vez que são gêneros mais populares, menos específicos, com públicos mais amplos. Anotou aí? Então, como diz o Paulo Freitas, pausa pro print. Dica bônus para você que chegou até aqui. Na descrição tem um link para games em promoção por no máximo R$20 lá na Nuvem, que libera o código para você jogar na Steam e em outras plataformas. Não perca tempo, clique no link e confira os jogos no precinho por lá. Para terminar, quero agradecer a você que chegou até aqui e pedir para deixar o like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que podem curtir esse papo. Agora um grande abraço e até o próximo vídeo.